Todo mundo já ouviu falar em psicopatas, seres perversos, quase sempre descritos como frios, sedutores e perigosos. Essas características se tornaram até uma espécie de marca registrada dos psicopatas na cultura popular e no cinema. Mas será que todos os psicopatas agem e se comportam de modo semelhante? Ou será que a psicopatia se apresenta de formas diferentes, a depender de condições individuais, biológicas e circunstanciais? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que a ciência mais recente sabe sobre as diferenças entre psicopatas homens e mulheres. A natureza manipulativa da psicopatia feminina. A psicopatia não é um diagnóstico oficial de saúde mental, e assim não está presente na quinta e mais recente edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a Bíblia dos Diagnósticos Psiquiátricos nos Estados Unidos, utilizado em grande escala no mundo e com grande influência sobre a Classificação Internacional de Transtornos Mentais da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O manual, ao invés disso, fala em transtorno da personalidade antissocial, uma classificação mais ampla, um padrão difuso. As designações psicopatia e psicopata, no entanto, são largamente usadas em ambientes clínicos no mundo todo, normalmente para se referir a um distúrbio neuropsiquiátrico em que a pessoa exibe níveis excepcionalmente baixos de empatia ou remorso, muitas vezes resultando em comportamento antissocial e não raro criminoso. Com efeito, os experimentos e investigações envolvendo pessoas com sinais de psicopatia têm sido conduzidos, em sua maioria, com criminosos. Vários estudos indicam que os psicopatas, ou as pessoas que exibem características psicopatas, representam um número desproporcionalmente alto dentro da população carcerária, relativamente à população em geral. E embora existam controvérsias sobre sua real incidência, pesquisas indicam, de forma geral, que a ocorrência de psicopatia é maior entre criminosos homens, representando entre 15% e 25% dos prisioneiros, do que entre mulheres, que são de 10% a 12%, o que pode acabar levando os mais desavisados a acreditar que mulheres são, por conta disso, seres mais benignos do que os homens. Ocorre que este é um campo pouco estudado na população em geral, e menos pesquisas ainda são realizadas especificamente com mulheres, de modo que, a julgar pelos indícios, é bem provável que existam muito mais psicopatas, e especialmente muito mais psicopatas mulheres, do que se imagina usualmente. Embora alguns estudos indiquem que a incidência da psicopatia seja maior entre os homens do que entre as mulheres, a neurocientista, psicóloga e professora de psicologia na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, Abigail Marsh, argumenta que isso muito provavelmente se deve, em primeiro lugar, à forma com que os exames para identificar a psicopatia foram idealizados. Isso porque as primeiras escalas de determinação da condição de psicopatia, que serviram de base para praticamente tudo que se fez posteriormente, foram originalmente desenvolvidas e testadas em uma população prisional de homens, na Colômbia Britânica, no Canadá, nos anos de 1970, pelo psicólogo canadense Robert Hare. Hare desenvolveu ao longo do tempo uma checklist da psicopatia que se tornou o padrão ouro mundial para o teste de características psicopatas, a PCLR, Psychopathy Checklist Revised, que coloca ênfase na desconexão emocional como comportamento antissocial impulsivo, agressivo, violento ou de abandono abrupto das responsabilidades. Um estudo de 2005, porém, comparou as características mais marcantes de mulheres e homens com psicopatia e indicou que as mulheres psicopatas exibiam principalmente traços como impulsividade debilitadora, como falta de planejamento ou necessidade de satisfação imediata das pulsões, falsidade e busca de emoções intensas nos relacionamentos interpessoais e forte agressividade verbal. Um estudo ainda mais recente e extenso, de 2021, corroborou esses resultados, indicando que as mulheres com psicopatia mostravam menos propensão à violência e ao crime do que os homens, mas manifestavam, em contrapartida, fortes tendências de manipulação interpessoal extrema. Os pesquisadores a esse respeito concordam que a psicopatia nos homens parece tender a manifestar mais episódios de violência e agressões físicas,
enquanto entre as mulheres com alto grau de psicopatia parece existir uma menor probabilidade de se cometerem atos criminosos e antissociais. Mas eles também acreditam que são necessários mais estudos concentrados nas mulheres e em pessoas não criminosas com psicopatia para que se possa compreender o quadro real da distribuição do transtorno. De fato, não há pesquisas suficientes para determinar de forma incontestável os motivos de ser assim, mas um estudo recente feito na França indica uma possível resposta. A frieza e a falta de emoção parecem desempenhar um papel mais central na psicopatia feminina do que entre os homens. Essa frieza pode levar mulheres a usar seu comportamento manipulador como uma forma de entretenimento, por tédio. Por exemplo, usando informações confidenciais e segredos para estimular e direcionar tensões em seus círculos sociais, ou ainda como uma forma prática de conseguir algo que se quer ou precisa, por estratégia. Por exemplo, fazendo com que os outros assumam a responsabilidade por erros que a pessoa cometeu apenas para que ela se livre de problemas. Pesquisas de imagens neurológicas também estão ajudando a indicar algumas das possíveis anormalidades do cérebro que podem explicar as diferenças de sintomas. Elas têm revelado, por exemplo, que homens com psicopatia têm uma reação reduzida em regiões do cérebro relacionadas ao processamento do medo, mas há alguns indícios de efeitos similares entre mulheres também. Diferenças no circuito neural das amígdalas cerebelosas, uma estrutura importante do cérebro responsável pelo processamento das emoções, também parecem estar envolvidas na sintomatologia diversa. A genética e o ambiente são igualmente peças importantes do quebra-cabeça. Em resumo, diferentemente das reações violentas e potencialmente criminosas de homens psicopatas, as principais características que se manifestam na psicopatia em mulheres envolvem abordagem egoísta e indiferente dos relacionamentos interpessoais, falta de empatia com o sofrimento ou angústia dos outros, falta de demonstração de remorso depois de machucar os outros ou desobedecer regras, pouco sentido de identidade, manipulação de pessoas para conseguir as coisas, dedicação a atividades perigosas ou arriscadas e charme superficial. Seja como for, o que tem se tornado cada vez mais claro para a ciência é que a psicopatia não é uma categoria, e sim um espectro. Ela se distribui na população em graus variáveis e de formas distintas. Algumas pessoas causam destruição contínua, e outras precisam apenas administrar seus sintomas. Segundo Abigail Marsh, alguma coisa em torno de 30% da população em geral mostra algum grau de psicopatia. Por isso, muitos especialistas acreditam que está na hora de desfazer os mitos e o estigma que envolvem a psicopatia e entender suas diversas manifestações. Isso exigirá que a sociedade desenvolva uma relação mais realista com o transtorno.